Olá, queridos alunos da EBD, da Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista do Bacaxiri. Estamos aqui novamente, nos encontrando e conversando sobre o tema Montando o Quebra-Cabeças do Antigo Testamento. Para você que já nos acompanha, que já está conosco há 3 aulas, hoje é a nossa 4º encontro, você já sabe que nós estamos fazendo um sobrevoo no texto do Antigo Testamento, usando como base este livro do Dr. Bill Jones, cujo título é Montando o Quebra-Cabeça do Antigo Testamento. A ideia é exatamente essa. É como se nós estivéssemos abrindo uma caixa de um quebra-cabeça com centenas de peças e peça a peça nós vamos montando este cenário para que ao final da nossa 8ª aula nós tenhamos todo o cenário do Antigo Testamento. Por óbvio, nós não vamos conseguir estudar detalhadamente todo o Antigo Testamento. Seria muita ousadia da nossa parte. Mas o objetivo destes encontros é fazer com que você entenda o geral do Antigo Testamento. Que você consiga olhar para a Bíblia e dizer assim, a linha histórica, as informações gerais do Antigo Testamento eu já conheço. E de agora em diante eu vou estudar e conhecer um pouco mais. É obrigado a comprar o livro? Claro que não. As informações essenciais estarão aqui na nossa aula, mas eu recomendo. Esse livro é da editora Betânia e é um belo exemplar para você ter na biblioteca da sua casa. E então, vamos lá? Vamos começar? E você que está chegando hoje, olha, você que está nos vendo pela primeira vez, eu quero dizer o seguinte: seja muito bem-vindo e acompanhe a nossa jornada de montar o quebra-cabeças do Antigo Testamento. Você poderá assistir às aulas anteriores conforme esse link que está aqui em cima. Então você pode buscar o card aqui e assistir às aulas anteriores e a cada aula você tem condições de voltar, regredir e assistir desde a primeira aula. Também tem uma coisa muito importante a ser dita. Sempre temos dúvidas. Se nós soubéssemos tudo, nós não estaríamos aqui, não é mesmo? Então, as dúvidas podem ser sanadas neste número de WhatsApp que está na descrição desta aula. Então, você pode ir até este WhatsApp, mandar a sua dúvida e certamente nós vamos observar o que aconteceu, ver a sua dúvida, respondê-la e devolver para você com a resposta necessária. Então, não esqueça, se você tem dúvidas e você terá, por favor, entre em contato conosco através do WhatsApp que está na descrição deste vídeo aqui e nós vamos conversar sobre as suas dúvidas. Porque muitas vezes a tua dúvida é a dúvida de muitos outros alunos. Então é muito relevante que nós saibamos o que você não entendeu, o que gerou dúvida em você, para que também possamos passar isso para os outros alunos que acompanham a nossa aula da EBD, da Igreja Batista do Bacaxiri. Hoje nós vamos conversar sobre a Terceira Era. E na Terceira Era, especificamente sobre o povo hebreu e a sua saída do Egito. E vamos trabalhar no livro de Êxodo e Deuteronômio, principalmente no livro de Êxodo e Deuteronômio. O nosso autor trata o assunto do Antigo Testamento por eras. Já vimos a primeira era, que era a era do nada, quando Deus criou os céus e a terra, criou a humanidade do nada. Depois nós vimos a segunda era, que era a era do algo. Era o povo hebreu se transformando em alguma coisa. E agora estamos na terceira era. O povo hebreu já está no Egito, estão vivendo lá no Egito, e nós já vamos ver o que aconteceu lá. E, segundo a metodologia usada pelo Dr. Bill Jones, nós estamos na terceira era. Vale a pena a gente recapitular um pouquinho o que aconteceu nas aulas anteriores. Então, na aula anterior, nós vimos que o povo hebreu se transformou em algo e observamos a importância dos judeus e o tamanho da nação do povo judeu. Ainda na aula anterior, nós observamos 4 patriarcas, 4 personagens, 4 personalidades considerados como patriarcas do povo hebreu. E então temos aqui qual é o trecho bíblico que se refere a cada um desses patriarcas e o nome deles. Então, Abraão, seu filho Isaque, Jacó, filho de Isaque, e José, filho de Jacó.
aqui nós temos os 4 patriarcas. Ainda lembrando do que nós conversamos na aula anterior, nós dissemos na aula anterior algo sobre a importância do povo hebreu e usamos para isso, para a base, o livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3, aonde existe um resumo da importância do povo hebreu. Está escrito lá na Bíblia: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É Deus conversando com Abraão, é Deus dizendo para Abraão quais eram os planos dele para a vida de Abraão, para a sua família e toda a sua descendência. Muito bem, o tempo passou, José, filho de Jacó, se transformou governador no Egito, o segundo homem abaixo de Faraó. Tinha Faraó, o imperador, o rei, e logo abaixo de Faraó, José, um hebreu, o governador que tinha autonomia para gerir toda a nação egípcia, que era uma nação muito poderosa àquela época. Muito bem, houve uma grande fome. Deus revelou para José, através da interpretação de um sonho que o Faraó teve, que seria importante que o Egito se preparasse para essa época de fome. Então, nos primeiros 7 anos, muita abundância, eles plantaram e colheram com muita abundância. Além de consumirem um pouco da comida, guardaram bastante. E quando chegaram os 7 anos de fome, o povo egípcio tinha comida, tinha muita comida, mas também podia vender para os outros povos que estavam naquela região e que sofriam com aquela fome, muito provavelmente causada por uma seca muito grande que aconteceu naquela época. Muito bem, Faraó recebe a família de José, Jacó e seus filhos, que eram irmãos de José, no Egito. Uma turma de mais ou menos 70 pessoas. Em torno de 70 pessoas chegaram no Egito e, como José era o governador, foram recebidos pelo Faraó, muito bem recebidos, e passaram a viver ali nos arredores, se fixaram residência, começaram a trabalhar, foram se multiplicando e 430 anos se passaram. Depois de 430 anos, é claro que aquele faraó já tinha morrido, já tinha um outro faraó, e as sucessões também no reino do Egito foram acontecendo. Ainda moravam no Egito e agora eram escravizados, forçados a construir cidades para os faraós. Mas Deus mudaria toda essa realidade. O que aconteceu? Uma turma de mais ou menos 70 pessoas chegaram no Egito. Mas com o passar do tempo, depois de 430 anos, eles se multiplicaram, eles foram férteis. Você lembra que Deus falou para Abraão, quando tirou Abraão da sua terra, lá de Ur dos Caldeus, e o trouxe para a terra prometida, para Canaã? Quando Deus fez esse movimento, Deus prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação. Nós acabamos de ler esse versículo. E então, isso estava acontecendo, Deus no controle da história. Depois de 430 anos, eles eram milhares de pessoas, fortes, robustos, as mulheres eram férteis e davam à luz a muitos filhos. O faraó ficou, o faraó da sucessão, né? Muitos sucessores, mas o faraó da época entendeu que o povo hebreu, por ser milhares de pessoas, poderiam significar um risco para eles, ficar até mais numerosos do que os egípcios e até, eventualmente, uma rebelião tomarem o poder. Então, começaram a usar da força e transformaram o povo hebreu, que inicialmente, lá na época de Jacó e de José, eram convidados a morar no Egito, em escravos. O povo passou a ser escravizado pelos egípcios e construíam cidades para os faraós. E num determinado momento da história, Deus intervém e muda toda essa realidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre
alguns livros da Bíblia e qual é o significado do nome de cada um deles, para que nós possamos entender bem como é que essa história vai acontecer. Então, o livro de Êxodo, o significado é partida de um lugar para outro. Êxodo, saída, é a narrativa de como o povo foi liberto por Deus e saiu do Egito rumo à Terra Prometida. O livro de Levítico está relacionado aos sacerdotes e aos levitas. Então, o livro de Levítico, nós vamos encontrar diversas leis, regras de convivência, leis e regras civis, religiosas, cerimoniais, e tudo isso regia o povo, todas elas orientadas por Deus. No livro de Números é a contagem do povo. Então, o livro de Números, apesar de ter uma narrativa histórica do que estava acontecendo com o povo hebreu, ele tem a principal foco na contagem do povo, dizer quem eram e quantos eram. E, finalmente, o livro de Deuteronômio é referente à segunda apresentação da lei. O livro de Deuteronômio é um grande resumo. A lei já tinha sido apresentada por Moisés lá no Êxodo capítulo 20. Moisés apresenta os 10 mandamentos para o povo, porém, no livro do Deuteronômio, Moisés faz uma recapitulação de toda a lei, dos 10 mandamentos e de toda a lei, até porque muitos daqueles, a maioria deles já tinha falecido e existia uma nova geração. E Moisés novamente senta com essa nova geração, eles estão na entrada da Terra Prometida, olhando para a cidade de Jericó, às margens do Rio Jordão, e Moisés está fazendo uma recapitulação de toda a lei e contando para aqueles jovens, para aquela nova geração, as maravilhas que Deus fez e os milagres que Deus operou para tirá-los do Egito, andar com eles durante 40 anos no deserto e agora muito próximos de receberem de presente a Terra Prometida. Então, aqui agora nós retornamos um pouquinho para o livro de Êxodo, as 10 pragas do Egito. Vale muito a pena a gente lembrar um pouquinho disso. Então estamos no livro de Êxodo, capítulo 7 ao capítulo 12. Aqui estão as 10 pragas do Egito. A primeira praga, sangue. Êxodo, capítulo 7, dos versículos 14 ao 24. O rio Nilo e todo o ajuntamento de águas no Egito se tornam em sangue, mas o faraó, coração enrijecido, não permite que os israelitas saiam. E assim sucessivamente. Temos a praga das rãs, a praga dos piolhos, as moscas, a pestilência, as úlceras, o granizo, gafanhotos, escuridão e, finalmente, a 10ª praga, a praga mais forte, a praga mais difícil, a praga mais assustadora, a praga mais terrível que poderia ter acontecido, que foi a morte dos primogênitos. E neste quadro, então, vocês veem cada uma das pragas com a referência bíblica aonde estão narradas cada uma delas no livro do Êxodo. Muito bem, a saída do povo do Egito, quando eles saíram de lá, libertados por Deus, pode ser resumido em 3 grandes etapas. Quais são elas? A etapa da saída, propriamente dito, quando eles estão reunidos, aquele povo está reunido e preparado para sair do Egito. A travessia do Mar Vermelho, que é o grande milagre da saída do povo. Todos nós um dia já ouvimos falar sobre a travessia do Mar Vermelho. Você já deve ter visto, quem sabe, muito provavelmente, numa película de cinema, num filme, você já deve ter visto o filme Os 10 Mandamentos. E no filme Os 10 Mandamentos aparece Moisés, a figura de Moisés, e com o poder de Deus abrindo o Mar Vermelho e o povo passando em seco. E depois, quando o exército de Faraó tenta perseguir aquele povo, porque Faraó, arrependido, tenta impedir que aqueles hebreus vão embora, quando o exército de Faraó entra naquela área seca, no meio do Mar Vermelho, as águas se fecham e todo o exército de Faraó perece afogado.
E depois ainda a terceira etapa, que é a viagem do povo até o Monte Sinai, aonde lá no Monte Sinai eles recebem os 10 mandamentos. E isso nós encontramos em Êxodo 31, 18 e 34, 28. Muito bem. No livro de Levítico, nós temos, eu já acabei de falar para vocês, que nós temos leis cerimoniais, leis civis, e uma das coisas que é possível encontrar no livro de Levítico são as 5 ofertas e as 7 festas. Deus nos criou seres que aprendem com regras e cerimônias. Deus colocou isso em nós, Deus nos ensina e permite que nós tenhamos alegria e evolução na nossa vida, quando também nós seguimos as suas orientações. E no caso daquela época, existiam 5 ofertas e 7 festas que o povo judeu entendia que era importante, tinham recebido essa orientação do Deus Criador, aquele Deus que os tirou da terra do Egito e caminhava com eles em direção a Canaã. Sobre as 5 ofertas, por que tinha 5 ofertas? Sobre o que falavam essas 5 ofertas? Então aqui nós temos um pequeno resumo. Era ofertas de holocaustos, de manjares, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e ofertas pela agricultura, pela colheita, a oferta dos grãos. Também é possível ver quais eram as 7 festas que o povo hebreu comemorava. É muito importante a gente lembrar que era dever dos sacerdotes, dos levitas, no tabernáculo que tinha sido recém-construído e que era um local de adoração, conduzirem o povo nesta questão das ofertas e das 7 festas. Vocês lembram que na aula anterior nós conversamos sobre as 12 tribos de Israel? E lá, quando falamos sobre as 12 tribos, nós dissemos o seguinte: 11 tribos receberam território, 11 tribos receberam uma área que elas poderiam viver, que foi distribuído por Josué depois que eles entraram em Canaã, atravessaram o Rio Jordão, conquistaram Jericó e entraram dentro da terra prometida. E foram conquistando a terra com combates sempre cuidados por Deus e Deus sempre conduzindo tudo na história. Muito bem, cada uma das tribos dos filhos de Jacó, que nós conversamos na aula anterior, vale a pena você dar uma olhadinha lá na nossa aula anterior, ganhou um pedacinho de terra. Mas os levitas, eles não ganharam nenhum pedaço de terra, porque existia um grupo de levitas em cada outra tribo. Então, cada uma das tribos tinha um grupo de levitas que os ajudavam nas questões de adoração, nas questões de ofertas e festas. Por isso que nós temos esse quadro resumido aqui. Aqui, novamente, as 5 ofertas, cada uma de acordo com a referência bíblica. Então, holocaustos em Levítico 1, manjares em Levítico 2, pacíficas em Levítico 3, pelo pecado Levítico 4 e pelos grãos Levítico 5. Vale a pena você ler cada uma delas para entender como isso funcionava. E aqui nós temos as 7 festas. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, do Pentecostes, das trombetas, da expiação e a festa dos tabernáculos. Cada uma delas com uma referência bíblica onde estão, e lá você pode ler e compreender como eram essas festas. Volto a repetir. Se você tem alguma dúvida, se dúvidas surgirem ao longo da sua leitura, aqui na descrição deste vídeo tem um número do WhatsApp que você pode ligar para nós. Você pode escrever para nós, contar qual é a sua dúvida, nós vamos fazer uma pesquisa e retornar para você com o esclarecimento da sua dúvida. Não guarde dúvida, não leve dúvida para casa. Anote a sua dúvida e mande para nós aqui nesse número de WhatsApp que está na descrição do vídeo e nós vamos responder para você. Muito bem.
Agora, aqui um outro quadro para melhorar o nosso entendimento e para nós entendermos como é que essas festas estavam distribuídas ao longo do ano. Então vejam, a festa da Páscoa, primeiro mês do ano, no 14º dia. Festa de Pães Asmos, no primeiro mês do ano, do 15º dia ao 21º dia. Aí você deve estar pensando, puxa, Everon, então no primeiro mês do ano, do 14º dia até o 21º dia, era só festa, porque juntava a Páscoa com os Pães Asmos. Isso mesmo, era assim que funcionava. E assim sucessivamente, vejam aqui, ó, festa de Pentecostes, 50 dias após a festa dos primeiros frutos. E assim nós temos todas as referências aqui da época que acontecia cada uma das festas. Aí você pode fazer a seguinte pergunta para mim. Puxa, Everon, mas qual era o primeiro mês do ano? Como é que a gente sabe? Aí nós vamos ter que fazer uma pesquisa. Aí você vai ter que pesquisar como naquela época era dividido o ano e os meses do ano, porque é muito diferente daquilo que nós temos hoje. Naquela época, a contagem dos meses do ano, inclusive a nomenclatura era diferente. Vale a pena uma pesquisa e se você quiser ainda alguma orientação, mande uma mensagem de WhatsApp para nós e nós podemos ajudá-lo nesse sentido. Livro de Números. Então, no livro de Números, Moisés tem uma narrativa onde Moisés faz duas contagens da população. Naquela época já tinha censo. Naquela época já era importante saber quantos homens, desses homens, quantos eram guerreiros, quantos desses eram artífices, artesãos, quantas mulheres, quantos velhos e quantas crianças. Então, nós temos aqui o primeiro censo feito por Moisés foi no Monte Sinai, quando eles estavam acampados aos pés do Monte Sinai, e isso está narrado no livro de Números, no capítulo 1. E depois nós temos um segundo censo que foi feito nas Campinas de Moabe, junto ao Rio Jordão. Ou seja, eles já estão muito próximos de entrar na Terra Prometida, de conquistar Jericó e tomar posse da Terra Prometida. Lá, novamente, um censo em Números 26. Puxa, Everon, e o que acontece de Números 1 até número 26? Nesses outros 25 capítulos, o que está escrito lá? Tem muita história. Tem muita coisa boa, muitas referências, muitas contagens, muitas referências numéricas. Vale a pena você fazer uma leitura. E se você tiver dúvida, manda uma dúvida para a gente através do WhatsApp e nós vamos conversar sobre isso. Aqui nós já estamos no livro de Números, no capítulo 33, entre o versículo 1 e o versículo 49. Aqui nós temos o registro do itinerário que o povo hebreu fez desde a sua saída do Egito até chegar em Canaã. Então, eles percorreram um itinerário pelo deserto, foram 40 anos de peregrinação. 40 anos de peregrinação, pessoal, é coisa. Andando 40 anos, milhares de pessoas andando no deserto durante 40 anos. E antes de continuar falando sobre essa referência, aqui vale uma curiosidade. Eu não sei se você sabia, mas durante esses 40 anos que o povo caminhou no deserto, a Bíblia diz que as suas roupas não se estragaram e as sandálias dos seus pés não se desgastaram. Você imagine o que você usar um sapato, um tênis, um chinelo por 40 anos e ele não gastar, ele não ficar velho. É uma coisa impressionante. Hoje, com a tecnologia que nós temos de construção dos calçados, eu duvido que você consiga usar um calçado todos os dias, em terreno árido, areia, sol, muito calor e esse calçado dure mais que um ano. Provavelmente, se você usar o mesmo calçado durante um ano inteiro, em solo árido, lugar muito quente, com muita areia, ao final de um ano, esse teu sapato, esse teu tênis, esse teu chinelo está esfiapado. Ele está o bagaço, ele não serve mais para nada. Você vai jogar fora como lixo, porque ele está completamente destruído. Fruto da utilização. A Bíblia nos diz que a sandália dos pés deles e as roupas não se desgastaram. O que é isso?
Isso é intervenção de Deus na história. É Deus agindo na vida deles e cuidando até dos seus bens materiais. Eles não tinham como parar para construir muito calçado, muita roupa, eles tinham outras atribuições para fazer, portanto Deus disse assim, não, eu vou intervir e nem a sandália dos pés deles será gasta. Deus sempre fez assim. Eles tinham pão todo dia, que era chamado maná. Deus mandava cair pão do céu, eram flocos adocicados, chamado maná, e todos os dias eles iam e pegavam do solo aquele maná que era suficiente para alimentar a população, cuidar da saúde deles. Ali tinha todos os nutrientes que eles precisavam para estarem fortes e caminhar no deserto. Eles tinham pão de graça, fresquinho, todos os dias no quintal da sua casa que Deus mandava. Deus é extraordinário, né? Deus, quando quer fazer as coisas, Ele faz da melhor maneira, Ele faz da forma mais confortável. Deus nos ama muito e Deus sempre tem um plano especial para nós. Nós é que às vezes não sabemos aproveitar direito tudo que Deus prepara para nós. E se você gostou dessa curiosidade que eu falei, das sandálias não se gastarem e nem a roupa ficar gasta, por favor, dê um like no nosso vídeo aqui. Colabore com o nosso canal, dê um like, dê um joinha, ative o sininho, nos acompanhe, isso ajuda o nosso canal. Muito bem, retornando aqui para Números, capítulo 33, dos versículos 1 ao versículo 49. Após o reconhecimento da terra em Cádiz, e isso está registrado em Números 13 e 14, não acreditaram que Deus os livraria dos povos que habitavam em Canaã. E por conta disso, Deus os disciplinou por quase 40 anos, até toda aquela geração morrer. Aqui vale uma explicação importante. Quando eles estavam recém-entrados no deserto, eles recém tinham entrado no deserto, acabaram de atravessar o Mar Vermelho e chegaram no deserto. Logo que eles estavam fazendo essa entrada no deserto, foi mandada uma equipe de espiões para olhar a terra prometida, dar uma olhada naquela terra prometida e ver se era possível invadir a terra e como seria a estratégia de invadir e conquistar aquela terra. Deus mandou que eles fizessem isso. Muito bem, um grupo foi, mas a maioria desse grupo, quando voltou, disse assim, olha, lá tem homens fortes, eles são quase como gigantes e são numerosos, eles têm armas e nós não vamos conseguir entrar lá, nós não vamos vencer. Somente 2 daqueles espiões, Josué e Caleb, é que falaram, não, dá para entrar. Deus está conosco, vamos entrar lá e nós vamos ganhar, nós vamos ser vencedores e vamos conquistar a terra que Deus nos prometeu, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que mandou as pragas no Egito e nos tirou de lá, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que nos deu água, o Deus que nos deu carne, o Deus que manda maná todos os dias, é esse Deus que vai nos ajudar a conquistar. Mas somente 2, a maioria disse que não. E o povo, no geral, entendeu que não era o momento de fazer a invasão. E por conta desta falta de fé, por conta desta postura inadequada que eles tiveram com o Deus poderoso que já tinha mostrado tantas coisas para eles, Deus os disciplinou. E eles ficaram quase 40 anos peregrinando no deserto. Eles não precisavam ter ficado esse tempo todo. Eles, em poucas semanas, teriam tido condições de atravessar o Mar Vermelho e ingressar na terra prometida e conquistá-la logo. Mas, por conta da sua fé, por conta da sua incredulidade, Deus tomou uma decisão, os disciplinou, eles ficaram caminhando no deserto por 40 anos, mesmo assim ganharam alimento e a sandália dos seus pés não se desgastaram. Até que toda aquela geração morreu.
Toda aquela geração morreu, eles morriam muito cedo naquela época por conta de doenças, a medicina não era tão avançada como é hoje, e somente os seus filhos, somente a nova geração que ou saiu criança e adolescente do Egito ou nasceu durante esses 40 anos no deserto é que entrou na terra prometida. Ficaram vivos daquele povo, daquela geração, Josué e Calebe, os únicos dois que falaram, dá para entrar, vamos confiar em Deus. E é isso que está sendo narrado aqui, ó. Após o reconhecimento da terra lá em Cádiz, está narrado isso em Números 13 e 14, eles não acreditaram que Deus os livraria dos povos que habitavam em Canaã. Então, veja, quantas vezes eu e você nos deparamos com determinada situação que quando nós olhamos o enfrentamento que precisa ser feito, nós pensamos assim, puxa vida, não vai dar, não vou conseguir, o desafio é muito grande, o desafio é enorme, eu não vou conseguir passar por isso. Nós nos esquecemos, nós vacilamos e deixamos de considerar que não somos nós que vamos enfrentar aquela situação. Quem enfrentará aquela situação é Deus. Se nós estamos tendo uma vida de relacionamento com o Deus Criador dos céus e da terra, se nós já entregamos o nosso coração para Jesus, se nós temos uma vida de relacionamento com Jesus e Jesus permite que nós cheguemos frente a frente com aquela situação, certamente Ele tem um caminho, Ele tem uma solução. Mas às vezes nós titubeamos. Nós deixamos de exercer a nossa fé, nós deixamos de exercer a nossa confiança em Deus, mesmo tendo grandes exemplos no passado da nossa vida em que Deus interviu positivamente. É o que aconteceu com aquele povo, eles tinham visto o poder de Deus desde a saída do Egito, mesmo assim titubearam. E às vezes eu e você passamos anos no deserto, andando no calor, sofrendo, num deserto terrível, porque deixamos de confiar em Deus, deixamos de exercitar a nossa fé. E então aqui vai um grande ensinamento para o nosso dia de hoje. Sempre que você se deparar com uma situação que parece ser muito difícil, faça duas coisas. Olhe para o passado e veja quantas maravilhas Deus já fez e quanto Ele já te ajudou e te sustentou. E depois dobre o seu joelho e diga para Jesus, Jesus, para mim é difícil. Lá naquela terra que eu tenho que conquistar, tem homens fortes, numerosos e parecem gigantes. Eu acho que eu não consigo, mas eu quero a tua ajuda. Eu preciso vencer essa situação. Caminhe comigo e você será vitorioso, eu não tenho dúvida disso. Muito bem. Aqui então, para a gente conseguir dar uma olhada no geral, né? Um resumo de cada livro por evento. Então, cada um dos livros, daqueles que nós falamos no início da aula, evento por evento. Então eu tenho o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E vejam, aqui eu tenho os capítulos de cada um dos livros da Bíblia e o que aconteceu. Então eu vou fazer algumas leituras rápidas aqui. No livro de Êxodo, entre o capítulo 13 e o capítulo 18, nós temos os hebreus atravessando o Mar Vermelho e escapando do exército de Faraó. Aqui no livro de Levíticos, entre o capítulo 1 e o 27, nós temos Moisés instruindo os sacerdotes e os levitas com relação às 5 ofertas e às 7 festas. No livro de Números, aqui, ó, entre o capítulo 20 e o capítulo 25, os hebreus vagueiam por quase 40 anos no deserto. Então, se você quer entender como é que foi essa caminhada deles, quase 40 anos andando no deserto, basta você ler o livro de Números entre o capítulo 20 e o capítulo 25. E finalmente em Deuteronômio é Moisés revendo os 10 mandamentos. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Deuteronômio é um resumo aonde Moisés está contando agora para a segunda geração? A primeira geração tinha morrido durante esses 40 anos no deserto. E agora eles já estavam de frente para a terra prometida, só tinha o Rio Jordão e do lado de lá do Rio Jordão, a cidade de Jericó, que era a primeira de muitas cidades que deveriam ser conquistadas. Muito bem, voltando a falar de Deuteronômio. Olha aqui, ó, Moisés faz um resumo para a nova geração sobre a saída do Egito. O que Moisés faz? Durante mais ou menos um mês, Moisés põe aquele povo sentado na frente deles assim, pessoal,
vocês são jovens, são uma nova geração, vocês nasceram no deserto, vocês não viram o que aconteceu lá no Egito. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu lá no Egito. Deus nos livrou miraculosamente e daí Moisés conta tudo o que aconteceu no Egito e como é que eles chegaram agora para conquistar a terra prometida. Moisés faz uma revisão dos 10 mandamentos. Onde isso tudo aconteceu? Mas antes de falar onde tudo isso aconteceu, deixa eu falar uma coisa importante aqui. No final do livro de Deuteronômio, Moisés morre. Moisés morre, é sepultado. Até hoje ninguém sabe onde está a sepultura de Moisés. E Josué, um daqueles dois que queria enfrentar os gigantes, lembra? Josué e Calebe. Josué, um daqueles dois, é o sucessor de Moisés. E é sob a liderança de Josué que o povo agora vai atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão, assim como o Mar Vermelho, vai se abrir e eles vão passar em seco. Sob a liderança agora de Josué. E vão conquistar a cidade de Jericó num evento extraordinário e miraculoso através das mãos e do poder de Deus. Onde tudo isso aconteceu? Bom, então vamos dar uma olhada. Desde a saída do Egito até a fronteira com a terra prometida, é nessa região onde está o mapa. Se você observar aqui no fundo tem um mapa mundi, aqui nós temos a África, aqui embaixo, aqui em cima nós temos a Europa e aqui nós temos o Oriente Médio. Então aqui, ó, essa parte mais clara é o mar Mediterrâneo e tudo aconteceu onde está esse X aqui. Então, os acontecimentos do livro de Êxodo foi a viagem do Egito até o Monte Sinai. Os acontecimentos do livro de Levítico, eles estavam acampados aos pés do Monte Sinai. Os acontecimentos do livro de Números foi a viagem do Monte Sinai até Cádiz e a seguir pelo deserto de Moabe. Quando eles saíram do Monte Sinai, eles tinham recebido os 10 mandamentos. Receberam os 10 mandamentos. Lá teve um episódio muito ruim do bezerro de ouro, que nós vamos falar daqui a pouco, e foram até Cádiz. Ali era perto, do Monte Sinai até Cádiz não era longe não. Quando eles chegaram em Cádiz, os espias foram olhar para ver se dava para conquistar a terra. A maioria deles disse que não, somente Josué e Calebe falaram, não, vamos entrar que vai dar certo. Por conta da incredulidade deles, eles ficaram andando e caminhando no deserto por 40 anos no deserto de Moabe. E no livro de Deuteronômio, eles estão acampados em Moabe e Moisés está fazendo um grande resumo de tudo que aconteceu através da intervenção de Deus, desde o Egito até a chegada às margens do Rio Jordão. Aqui, novamente, o mapa, essa flecha aqui está mostrando, né? Ó, aqui nós temos a África, aqui temos o Oriente Médio, o Mar Vermelho, aqui a Ásia, aqui a Índia e aqui em cima a Europa. Essa parte mais clara aqui é o Mar Mediterrâneo. Tudo aconteceu onde está esse xizinho amarelo aqui. E ali tem um mapa da rota tradicional de tudo onde aconteceu. Então vejam, nesse quadro aqui nós conseguimos observar um pouco melhor. Essa parte em cinza claro é o grande mar, o mar Mediterrâneo. Aqui o Egito, da onde eles saíram do Egito, atravessaram aqui, fizeram a travessia do Mar Vermelho. Aqui caiu maná do céu, lembra que caía o pãozinho todo dia para eles comerem? Aqui começou a cair o maná do céu. Eles chegam aqui no Monte Sinai, recebem aqui no Monte Sinai os 10 mandamentos, vão andando pela península do Sinai. Aqui, ó, os espias em Cádiz olham e vão ver como que eles poderiam conquistar a terra. Como eles incredulamente não acreditam que podem conquistar, aí eles ficam dando voltas e vagando pelo deserto de Moabe por 40 anos, até que num determinado momento eles chegam aqui na
margem do Rio Jordão para conquistar a cidade de Jericó. Mas essa viagem aqui que eles ficaram peregrinando pelo deserto um tempão, ela poderia ser muito mais curta. Eles poderiam ter saído de Cádiz e ir direto conquistar Jericó. Mas a incredulidade deles não permitiu que isso acontecesse. Aqui nós temos uma linha do tempo para a gente entender um pouco mais sobre esse personagem extraordinário que é Moisés. Moisés é um personagem extraordinário. Depois que eu morrer e chegar lá no céu, se tem um personagem que eu quero bater um papo é com Moisés. Eu quero conhecer Moisés e dizer, Moisés, me conta aqui, tem uns detalhes da tua história que eu quero conhecer melhor. Me conta a tua história. Como nós vamos viver eternamente lá no céu, ele vai ter tempo para contar e eu vou ter tempo para escutar. Então vejam aqui, Moisés viveu de 1525 a 1405 a.C. E aqui na linha do tempo, vejam aqui, ó. Então Moisés nasceu no Egito. Muito bem. Depois que ele nasceu no Egito, Deus deu um trato na personalidade de Moisés e ele ficou 40 anos apacentando ovelhas. Olha que interessante. 40 anos apacentando ovelha e 40 anos cuidando do povo no deserto. Não parece que Deus preparou ele? Deus falou assim, Moisés, eu vou preparar você porque cuidar desse povo, dessas milhares de pessoas andando no deserto e reclamando, não vai ser fácil. Então você vai cuidar de ovelhas, apacentar ovelhas, junto com o seu sogro, Jetro, por 40 anos. Aí você vai ter um monte de ensinamentos, vai ficar mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, e daí depois você vai liderar o povo. No ano 1445 a.C., ocorre a saída do povo do Egito. Então, eles passam 40 anos peregrinando do deserto até 1405 a.C. Novamente, eles vêm à terra prometida do topo do Monte Nebo. Então, Deus leva Moisés até o topo de uma montanha, que é o Monte Nebo, e mostra para Moisés a terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele viu a terra prometida. Deus mostrou para Moisés e falou, Moisés, ó, essa é a terra que eu prometi, e essa é a terra que eu vou dar para o povo de Israel. E então, Moisés morre em Moabe e não entra na terra prometida. O povo entra liderado por Josué. 40 anos da seguinte maneira. No livro de Êxodo, nós temos a seguinte narrativa. Um ano, começando com a Páscoa em Êxodo 12. Então o livro de Êxodo narra mais ou menos um ano da história de Israel. O livro de Levítico narra mais ou menos um mês de tudo isso. Já no livro de Números, 39 anos. Olha onde o tempo passa bastante aqui, ó. O livro de Números conta o que aconteceu em quase 39 anos. E novamente no livro de Deuteronômio, Moisés faz uma recapitulação para o povo e num período de mais ou menos um mês. Moisés é o principal personagem da nossa aula de hoje. Moisés é o nosso principal personagem. E vejam aqui, ó, no livro de Êxodo, Moisés liberta o povo do Egito, abre o Mar Vermelho e recebe os 10 mandamentos. No livro de Levítico, ele instrui os sacerdotes a respeito dos seus deveres. No livro de Números, ele guia o povo na peregrinação no deserto. E no livro de Deuteronômio, ele prepara a nova geração para entrar na terra prometida. Nos dias de hoje, a gente diria assim, Moisés é o cara. Teve um episódio muito negativo que aconteceu e está narrado em Êxodo capítulo 32. É o episódio do bezerro de ouro. Eu não vou me delongar aqui, mas vale a pena que você leia o livro de Êxodo no capítulo 32, o episódio do bezerro de ouro. Mas o que dá para falar resumidamente é o seguinte, Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Deus falou para Moisés, suba aqui que eu quero bater um papo com você. Moisés subiu, mas ele ficou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai. Muita coisa aconteceu, barulho, fogo, terremoto, vento. E os israelitas acharam que ele tinha morrido, acharam que ele não ia voltar mais. E então procuraram o seu irmão, Arão, que era um sacerdote, e disseram para Arão, nós temos que dar um jeito. Nós precisamos ter um novo fôlego na nossa fé.
Nós precisamos ver o que vai acontecer, porque nós achamos que Moisés morreu e Deus nos abandonou aqui. Olha novamente a incredulidade. E Arão cede, Arão também titubeia, Arão também tem um momento de incredulidade e permite que eles construam um bezerro de ouro. Essa imagem do bezerro eles tinham aprendido lá no Egito, porque no Egito era muito comum construir imagens de animais e adorar essas imagens. Agora Deus abominava isso, Deus abominava a idolatria e eles acabaram fazendo isso. Deus então falou para Moisés, isso tudo está lá em Êxodo 32, Deus falou para Moisés, Moisés, você vai ter que descer. Desça porque o povo fez uma coisa muito ruim. E infelizmente esse episódio mais uma vez mostrou o quanto esse povo era incrédulo e o quanto esse povo tinha um coração idólatra. Muitas passagens nesses 4 livros nos mostram como podemos crescer espiritualmente, mas uma delas se destaca. Um acontecimento lamentável na história de Israel. É a história do bezerro de ouro. E o que nós podemos aprender com essa história? A primeira lição é que a obediência, como qualquer outra coisa, mostra a Deus que o amamos. E nós temos uma confirmação disso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Então, uma das formas de demonstrar o nosso amor a Deus é obedecê-lo, é ter obediência. Moisés disse para o povo, me aguardem aqui, eu vou subir no monte e falar com Deus e vou voltar com as ordens, com as orientações de Deus. Mas o povo não obedeceu. A segunda lição, Deus é zeloso e não deseja que nada se coloque entre ele e nós. Deus abomina a idolatria e ele não quer nada entre ele e nós. Não existe necessidade de ter qualquer imagem que faça uma ponte, que faça uma ligação entre nós e Deus. E Deus abomina a idolatria. Encontramos isso no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. A terceira lição que nós tiramos. Quando desobedecemos a Deus, ele nos disciplina para nos trazer de volta a si mesmo e não para se vingar de nós. Se você ler o livro de Hebreus do Novo Testamento, capítulo 12, dos versículos 5 a 11, você vai entender um pouco melhor isso. Mas às vezes nós somos disciplinados por Deus. E esse episódio do bezerro de ouro trouxe algumas consequências muito ruins para o povo de Israel. Vale a pena você ler lá no livro de Êxodo. Quarta lição. Nós podemos decidir pecar, mas não podemos escolher as consequências do pecado. Êxodo 32, 35. Todos nós somos responsáveis pelo que fazemos. Nós temos a liberdade de decidir pecar. Inclusive o nosso coração é inclinado ao pecado. Agora, as consequências a gente não escolhe. As consequências vêm. E quanto mais intenso e mais grave o pecado, mais intensa também é a consequência. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 14 a 16. Ainda falando uma coisa muito importante, já estamos para o final da nossa aula, estamos indo para o encerramento da nossa aula. A figura do Cordeiro Pascal. Eu quero retornar um pouquinho lá no capítulo 12 do livro de Êxodo. Em Êxodo 12, cada família de Israel passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E o sangue do cordeiro salvou os primogênitos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que aconteceu? Eles estavam escravos no Egito. Deus mandou 9 pragas, manifestando o seu poder e dizendo para Faraó, Faraó, Moisés é o homem que eu elegi, libere o povo sob a liderança de Moisés. Mas o coração de Faraó estava duro. Então Deus manda a praga definitiva, que é a praga da morte dos primeiros filhos, dos primogênitos. Moisés anuncia essa praga para Faraó. Faraó não acredita. E a Bíblia diz que numa determinada noite, o anjo da morte passou sobre o Egito e sobre o acampamento dos israelitas. E todos os primeiros filhos,
Todos os primogênitos morreram, inclusive dos animais. E o filho de Faraó, que ainda era uma criança, também morreu. Quem não morreu nessa história? Não morreram os animais, os primeiros filhos dos animais e os primeiros filhos dos israelitas. E por que eles não morreram? Porque Moisés foi até o povo e disse assim: Deus está falando para que nós sacrifiquemos um cordeiro, nós vamos matar um cordeiro. Daí tinha toda uma questão cerimonial que vale a pena você ler lá na Bíblia. E vamos pegar o sangue desse cordeiro e vamos passar na porta, nos umbrais na porta. Então, naquela madeira que fica nas portas e nas janelas das nossas casas. Porque quando o anjo da morte passar, o anjo vai ver o sangue do cordeiro na porta da nossa casa e ali não haverá morte. E foi isso que aconteceu. Morreram os animais e os filhos dos egípcios. E não morreram os animais e os filhos dos hebreus. Por que não houve morte? Porque o sangue do cordeiro não permitiu. O sangue do cordeiro os livrou da morte. Esse é um grande ensinamento para nós. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda é assim. Já naquela época estava sendo ensinado para o povo como Jesus, o Messias, viria e salvaria a humanidade. Era através do sangue do Cordeiro. Um ser que não tinha culpa, o Cordeiro não tinha culpa nenhuma. Um ser sem culpa teve que ser sacrificado e o seu sangue livrou o povo hebreu da morte. Assim como Jesus não tinha culpa nenhuma. Jesus não tinha pecado, mas o seu sangue permite que eu e você não tenhamos morte espiritual e um dia vamos poder viver com Ele, Deus Pai e Deus Espírito Santo, eternamente lá no céu. Aqui nós temos a primeira Páscoa. A primeira Páscoa acontece quando o sangue do Cordeiro evita que os primogênitos sejam mortos lá no Egito. Aqui nós temos um grande resumo sobre a Páscoa e o seu paralelo com Cristo. Então aqui a questão do Cordeiro, Êxodo 12, e em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vejam que aqui nós temos diversas passagens do Novo Testamento e aqui diversas passagens do Antigo Testamento. E nós temos então um paralelo entre a Páscoa e Cristo, o Cordeiro de Deus, com várias afirmações, cada uma delas encaixada com o Velho Testamento. Mais uma vez aqui eu falo, é o Antigo Testamento apontando para a cruz. É o Antigo Testamento apontando para Jesus, desde a época do livramento lá no Egito. E o Novo Testamento confirmando o que está escrito no Antigo Testamento. E é por isso que você está aqui. É por isso que você está aprendendo sobre o Antigo Testamento. Não é possível compreender o Novo Testamento sem saber o que acontece no Antigo Testamento. Eles estão muito ligados. Se você não conhecer o Antigo Testamento, você vai ter muita dificuldade de entender algumas afirmações do Novo Testamento. E esse quadro aqui demonstra bem isso. Vale a pena depois você dar uma congelada nesse quadro aqui, olhar, ler esses capítulos bíblicos e perceber esse paralelo entre a primeira Páscoa, o Cordeiro de Deus e a figura de Cristo no Novo Testamento. As leis do Antigo Testamento. Que tipo de leis existiam no Antigo Testamento? Existiam leis morais, leis cerimoniais e leis civis. E aqui está o trecho bíblico de cada uma delas no livro de Deuteronômio. A lei moral é um resumo das leis e princípios universais de Deus. A síntese delas, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um grande resumo da lei moral. O que são as leis cerimoniais? As leis cerimoniais falam sobre o templo, sobre sacrifício, sobre sacerdotes, purificação, circuncisão, dieta, festas e muitas outras coisas. E temos a lei civil. O que era a lei civil? A lei civil falava para Israel como nação, divisão de terra, cultivo, colheita, guerra, prisioneiros, família, casamento e negócios. Então vejam que a lei que regia o povo de Israel são mais de 600 leis, mais de 600 regras. Elas tinham essas 3 grandes divisões.
ainda falando sobre a lei. As leis cerimoniais e civis, elas não têm mais aplicação para nós atualmente. Cristo já cumpriu a lei cerimonial quando ele morreu como um sacrifício perfeito. A lei cerimonial contava como é que você escolhe o cordeiro, como é que você mata o cordeiro, o que você faz com o sangue do cordeiro, simbolicamente para ter perdão dos pecados. Quando Jesus veio, ele não cancelou a lei, não. Jesus cumpriu a lei, ele era o cordeiro definitivo, tanto que hoje eu e você pedimos perdão dos nossos pecados, nos ajoelhando na presença de Deus e conversando com ele. Nós não precisamos matar um cordeiro cada vez que nós pedimos perdão, naquela época precisava. Jesus cumpriu a lei plenamente, e isso você vai encontrar em Hebreus, capítulo 7, versículos 26 e 27, e primeira carta de Pedro 1, 18 e 19. Aqui está o esclarecimento, trechos do Novo Testamento explicando por que a lei cerimonial e a lei civil já não se aplicam mais para nós. Em compensação, a lei moral de Deus, transmitida pelos 10 mandamentos, continua vigente, porque ela está baseada no caráter de Deus. Os 10 mandamentos, na verdade, são um grande resumo do caráter de Deus e como ele espera que nós nos espelhemos nisso, como se fosse um verdadeiro espelho. Nós olhamos os 10 mandamentos, o caráter de Deus e nos enxergamos naqueles 10 mandamentos. E aqui então nós temos um resumo dos 10 mandamentos. Observem que dos 10 mandamentos, somente 4 estão relacionados entre o homem e Deus. Então, é uma relação vertical, homem e Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Lembra que nós falamos que Deus abomina a idolatria? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-se no dia do sábado para o santificar. Aqui acaba aquilo que Deus espera de nós de uma forma abrangente nessa relação vertical. Os próximos 6 mandamentos é relação horizontal, é do homem para o homem, de um para o seu próximo. Vejamos lá: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então vejam a inteligência da lei de Deus, que somente 4 das 10 estão relacionadas do homem para Deus. As outras 6 é do homem para o homem. Aqui Deus já nos mostra a importância que ele dá para a relação horizontal entre eu e o meu próximo. Pessoal, a aula foi longa hoje, mas o assunto era intenso. Vocês perceberam isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos nos encontrar no próximo domingo, ainda falando sobre o Antigo Testamento. Eu agradeço muito a atenção de vocês. E na próxima aula, então, nós teremos a entrada em Canaã. Lembra que hoje nós paramos na beira do Rio Jordão, olhando para a terra de Jericó? Na próxima aula, Josué lidera o povo e entram na terra prometida. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e mande a sua dúvida nesse WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!